Ô Manuel, peraí. Oi, Manuel, caiu aqui, perdão, amigo. Não, sem problema. Então, assim, eu acho que o caminho para esse tipo de contexto primeiro, é Tribunal Internacional. A gente tem que fazer a resistência aqui no Brasil para que eles não avancem e não façam uma destruição irreversível. Então, essa resistência ela é necessária. Mas, assim, tem que ir para a Haia. Tem que ser julgado em Haia. Tem que ser julgado em tribunais internacionais. Tem que fazer uma mobilização. Porque existe essa relação viralatista. Existe essa relação. Então, quando Will Smith... Opa, acho que travou de novo aí. Tô te Tá ouvindo. percebendo? Quando Will Smith diz que os quilombos do Maranhão são importantes, aí naturalmente a população brasileira começa a entender como importante. Precisa morrer George Floyd para os milhares de mortos no Brasil, negros, terem uma... O Raimundo Jonathan tá aí, cara muito bacana. Para os milhares de negros do Brasil terem uma identidade visibilizada enquanto óbitos. Então, acho que uma das grandes estratégias tem que ser fazer a mobilização internacional. E eu acho que parte da mobilização internacional, no caso do Maranhão, levando em consideração, sei lá, uma visão meio simplista, mas o reggae do Maranhão é respeitado no mundo inteiro. O reggae do Maranhão é respeitado no mundo inteiro. Então, quando os grandes nomes do reggae do Maranhão contaminam os grandes nomes do reggae da música brasileira, e esses nomes da música brasileira começam a contaminar a sociedade, eu acho que a gente ganha uma outra narrativa. Porque a disputa agora é uma disputa de narrativa. Quem gerencia e quem certifica boa parte das terras de quilombo é a Fundação Palmares. E atualmente Exatamente. nós temos um infiltrado lá dentro que é letal. Então, assim, enquanto nós não formos cirúrgicos em promover o constrangimento mundial... Ah, Manuel, tem um problema nisso, que na hora que você abre essa porta, você está abrindo porta para que a soberania nacional seja questionada. Estamos, mas é o seguinte, velho, é a defesa da vida. Você entendeu? Então, assim, os grandes advogados norte-americanos, eles precisam intervir. Porque, assim, tem uma coisa muito interessante, né? Quando a Lava Jato estava quase sendo abandonada no governo Dilma, o FBI disse, ó, se vocês vagarem, a gente vai entrar e a gente vai investigar. E aí a Polícia Federal arregalou o olho e disse, não, deixa nós fazer nosso trabalho. Então, às vezes, é necessário que você faça esse tipo de movimento. Estão querendo fazer com a comunidade negra do Maranhão o que foi feito com os indígenas no mundo inteiro. E no Brasil, principalmente. Entendeu? Que é essa apropriação do território e esse assassinato cultural. Entende? E a gente tem que resistir. Tem que resistir. Sim. Tem que resistir. Só acho que essa resistência ela passa por várias frentes. Então, por exemplo, com Você conhece o certeza, Maranhão, Manuel? cara, muito pouco. As minhas idas aí foi gravando Profissão Repórter em São Luís e foi muito rápido. Eu quero ter o prazer de, quando passar a pandemia, se tiver a possibilidade de visitar, levar minha família para passar uma semana aí, daqui a pouco vivendo em uma comunidade quilombola. Eu acho que é muito importante para... Eu acho que assim, né? Primeiro que enquanto o preto não visita o seu território, no Brasil, visitar o seu território é ir a um quilombo. Eu sou descendente direto do quilombo de Palmares. Foi feita uma historiografia e foi um tio nosso que é filósofo e estudioso, geógrafo,
ele conseguiu mostrar que a minha família, ela desce de Alagoas e vai para Chapada Diamantina. Então a gente veio da Serra da Barriga, diretamente, entendeu? Então a minha relação com a realidade quilombola, ela é muito latente, muito latente. Gostaria de ser mais conhecedor. Eu acho que o meu conhecimento, quando começamos a discutir os moçambicanos, começamos a discutir os Djongo, eu não tenho base histórica, apesar de ter sido aluno de Oliveira Silveira, apesar de ser um cara dedicado a isso, eu acho que eu preciso ficar mais forte. Para mim foi muito legal conhecer Vila Bela Santíssima Trindade, ali no Mato Grosso, que é uma cidade praticamente inteira quilombola, que aí eu pude viver um pouco mais isso, desde o canjinjinho, o esquenta-xereca, as dançadeiras e todo o processo, mas eu acho que eu preciso me apropriar mais, particularmente. As pessoas às vezes olham Nós para mim e temos falam, mais de 1000 quilombos aqui no Maranhão, Manuel. Quando você exato, vier, então assim, você já está combinado para a gente combinar com os quilombos. São lindos. Essa coisa é uma coisa que eu sempre debato nas lives, é que erroneamente esse governo e outras pessoas, outros brasileiros enxergam pobreza nos quilombos, quando na verdade é o contrário, mano. Os quilombos são muito ricos, eles têm uma riqueza ímpar, a gente consegue conviver com a natureza, com a economia em total harmonia, tanto que os quilombos maranhenses, eles têm uma característica de que muitos brancos, Maranhão por ser um dos estados mais pobres do Brasil, muitos brancos foram morar nos nossos quilombos justamente porque eles não eram apalpados por políticas públicas, e aqueles lugares eram um lugar de tanta riqueza que ele sabia que ele não vai passar fome, que ele vai ter onde morar, que ele vai ser acolhido pela sociedade, ele vai viver toda aquela nossa diáspora de riqueza. E aí é muito doido pelo seguinte, porque a gente acolhe, né? Sim. A gente acolhe, né? A gente acolhe tratando eles como igual, né? Sim. E aí, cara, é um dilema que eu vivo pelo seguinte. Olha, eu sei que tem muita gente branca nos assistindo aí agora, mas eu vou dizer uma coisa com muito carinho. Não, mas fica à vontade. Branco é muito mal educado, velho. Ele não sabe se comportar na casa dos outros. Não sabe se comportar na casa dos outros, cara. Quando ele chega, a questão de tempo, ele querer virar dono do campinho, velho. Não sabe respeitar lugar de fala. Sim. E isso que eu tô dizendo, para aqueles que talvez fiquem chateados comigo enquanto eu falo, é só você analisar o samba. É só você analisar a capoeira. É só você analisar a religiosidade afro. Essa galera não soube entrar e fica, não. Ele entra, em 3, 4 anos, ele quer virar babalorixá. Sim. Ele entra, joga capoeira 5, 6 anos, pegou a corda marrom, ele quer estudar educação física, ensinar capoeira lá na academia e deixar o velho que ensinou capoeira para ele morrendo de fome lá na ponta. A negrada tá empurrando o carro do carnaval e o destaque lá em cima é uma loira. As nossas radiolas de reggae aqui, todos os donos são brancos, mano. Você entende? E assim, deveria haver um constrangimento dessas pessoas. Porque eu não vou pegar o sushi de ninguém. Adoro comer sushi, acho uma delícia. Peço aqui em casa, vem aquela bandeja com 120 peças. Eu não me sinto à vontade em comprar um pedaço de salmão, uma faca especial e tentar fazer o sushi. E eu tô falando sério. Eu poderia fazer porque eu adoro cozinhar, nada me impediria, mas eu me sinto constrangido. Me sinto constrangido. Esse constrangimento a branquitude não tem, velho. Esse constrangimento a branquitude não tem. Eles entram na nossa vida e saem dilacerando como se fossem donos do campinho. É nesse momento que eu começo a me perguntar se não deveria haver da nossa parte uma resistência, inclusive em aceitação. Porque as nossas portas são fechadas. Quando o nosso filho de 14, 15 anos vai namorar a filha deles, ele sofre hostilidade. Ai, Manuel, mas aí você está defendendo devolver o mal com o mal? Não acho que tem que devolver o mal com o mal. Eu só acho que precisa haver uma dialética protecionista da nossa identidade.
Tem que botar limite nesse jogo. A família Gracie, por exemplo, para você chegar no último grau do jiu-jitsu, só se você for um Gracie. Você pode ser o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo. O melhor do mundo. Mas o último grau pertence à família Gracie. Se você não tem o sangue Gracie, você não vai ter. Ah, Manuel, mas aí é injusto. Injusto é o que está acontecendo agora. Injusto é o judiciário brasileiro não olhar para a cagada que o Rui Barbosa fez em 1891 e não devolver nossas terras. Isso que é injusto. Injusto é os descendentes do escravismo se beneficiarem da riqueza e não se coçarem. Aí fica você fundando uma comissão com 700 inscritos no Instagram, sendo que o seu estado teria... Você entendeu? Nessa hora que eu pergunto, poxa, vem cá, amo ela de paixão, amo ela de paixão, mas cadê o Alcione? Nessa hora. Sim. Senão eu não consigo. Fafá de Belém. Cadê? Nessa hora. Senão eu não consigo. Você entende o que eu estou dizendo? Claro. As pessoas precisam se posicionar. Precisam se posicionar. Então, isso acaba sendo necessário. Você realmente acha que ontem eu não fiquei com medo de perder meu emprego, amigo? Ah, do que eu fiquei. Coloca uma matéria daquela no Fantástico. Coloca uma matéria daquela no Fantástico. Com a polícia militar do estado, da cidade, do estado mais rico da América Latina, se assumindo racista. Faz ideia da merda que isso poderia ter dado? Graças a Deus que os gestores que hoje estão à frente dos meus processos na Globo são meus parceiros e entendem a complexidade da narrativa que eu preciso empunhar. Mas você acha que eu não fico com medo? Meu filho virou para mim e disse, tu vai entrar nessa roubada mesmo? Meu filho perguntou isso para mim. Então, assim, eu acho que chega um tempo... E, ai, Manuel, poxa, você é o cara... Tal, não sei o quê, o hypado do momento. Gente, não vamos se enganar. Se você ficar deixando se embebedar pela comissão que você tem, você está ferrado. Com porque certeza. Isso é um castelo que você construiu no terreno dos outros, amigo. A hora que a OAB, a direção nacional da OAB não quiser mais, sua comissão deixa de existir. Ela deixa de ser legitimada. Isso é castelo no terreno dos outros. Certeza. Então, assim, essa consciência de que nossas paredes, nossas trincheiras estão sendo levantadas no território de outras pessoas, elas precisam ser entendidas por nós. Obviamente que nós temos que ser gratos e muito carinhosos com a aliança que foi estabelecida. Quando eu falo de aliança, eu estou falando dessas pessoas de pele clara que realmente se colocam na condição de nossos parceiros, de nossos amigos, reconhecer o valor deles e mantê-los por perto, que eu acho que é fundamental, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos desviar do que é a realidade. A realidade é essa. Entendeu? Então, assim, chega uma hora que o cago sai da moita, velho. Que é muito fácil ficar cheio de dinheiro defendendo que você ama aquele povo, adora aquele povo, não sei o quê, mas e na hora? E na hora? Entendeu? Manuel, tem uma perguntinha para te fazer. Claro. Aproveitando essa deixa, você falou do perigo do seu trabalho, a gente viu ontem, a gente fica com medo, né? Quando eu vi a polícia lá passando várias vezes, eu fiquei um pouco com medo, eu até revi a reportagem, porque às vezes a gente fica tão impactado. Eu, às vezes, sinto isso quando, quinta-feira, eu recebi um chamado de um quilombo, porque o fazendeiro, um grileiro, derrubou uma casa de mais de 200 anos, de uma anciã de 80 anos, e daí a gente já vai ter que resolver, chamar as instituições, comparecer no quilombo.
Daí eu por vezes sinto uma responsabilidade um pouco maior por estar representando o nosso povo. Eu queria saber se você, porque quando você aparece, mano, no Fantástico, principalmente fazendo uma entrevista daquela, a gente do movimento negro, a gente se comunica, sabe? A gente fala, caramba, olha aí o Manuel, olha, pô, a gente se identifica, a gente percebe aquele aquilombamento. Você sente um peso maior por isso? Como que você lida com isso? Ou se você pelo menos sabe disso? Porque às vezes, de Cara, repente, você está dentro do meio do furacão, não sei se você sabe disso. cara, a real é que não passa nem Wi-Fi, amigo. De tão fechadinho que fica. Morrendo de medo. Morrendo de medo. O tempo todo. Eu tenho filho adolescente. Graças a Deus que a minha estratégia de luta é o diálogo. É o diálogo. Minha estratégia de luta é o diálogo. Primeiro que a TV Globo ela me dá todo o suporte para fazer o que eu faço. Entendeu? E eu tenho muita confiança nisso. Eu tenho confiança que se uma hora eu entender que a chapa esquentou e eu vou precisar me ausentar do Brasil, sei lá, por um ano, eu tenho a crença de que a TV Globo me daria suporte para isso. E as pessoas que trabalham comigo me dão também essa sensação. Por outro lado, ontem, por exemplo, eu peguei o telefone do comandante, o tenente-coronel da Polícia de São Paulo. Eu falei, se eu sentir qualquer coisa, eu vou ligar para você. Vou ligar para você, quero te ouvir. Porque, apesar de alguns acharem, alguns, na minha opinião, ignorantes, acharem que eu estava falando mal da Polícia Militar, na verdade, eu estava advogando a favor da Polícia Militar. Porque quando a gente tirar o bandido fardado, a polícia fica mais higienizada. Porque muitas vezes o cara de farda, ele não tem autoridade de virar para o colega que é desonesto e dizer, pare o que você está fazendo. Porque às vezes esse colega desonesto é um superior dele. Ou é um cara condecorado e ele não pode fazer o movimento. Então, assim, eu tenho meu papel a seguir. Mas tenho meus receios, tenho meus medos. Só que não dá para fingir que não está acontecendo, não dá para fingir que não é comigo, porque existe ali uma agenda que precisa ser abordada. Fico muito atento, fico com muita calma, não sou metido a herói, O que eu faço não é heroísmo, o que eu faço é minha obrigação. Então, acho que o meu trabalho é bem menos perigoso que o seu, por exemplo, porque eu ainda sou cristalizado pela visibilidade pública. Então, quando eu tomar um tiro na cabeça, alguém vai ter que explicar por que minha cabeça foi explodida. Quando você tomar um tiro na cabeça e a sua visibilidade é menor, o primo do cunhado dele era do crime, porra, é sério, porra, é preto, né, cara? Exatamente. Então, entendeu? Então, assim, alguém pode jogar uma lama na sua biografia com a intenção de justificar o seu contexto. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma agenda homicida, né, cara? Uma agenda homicida. Então, não dá para você não ter essa noção. Óbvio que eu tenho essa noção, sou muito cuidadoso. Se você me perguntar, Manuel, você acha que a matéria que você fez ontem foi uma matéria forte? Não. Não foi uma matéria forte. Ela foi uma matéria necessária. A matéria forte era se eu fosse para o Maranhão e mostrasse os mandos e desmandos das comunidades quilombolas. Que, inclusive, eu vou sugerir. Depois você vai me passar... Apesar que eu acho que eu tenho o seu WhatsApp ali, vou sugerir o pessoal do Fantástico. Eu acho que isso precisa ser feito. O drama quilombola. Mas é muito doido, né, cara? Porque as pessoas no Brasil, elas se comovem. Manuel, o exército marcou um X às casas quilombolas que iam ser removidas. Igual lá na Alemanha nazista fizeram com as casas dos judeus. Entendeu? Depois que saiu a resolução, no outro dia o exército já estava lá. Eu me desespero nas minhas reuniões de Comissão Nacional, de Conselho Federal na OAB, que eu também faço Tendo parte da vídeos Nacional. disso,
Tenta me mandar um pouco que tem de vídeo Tá? e tal. Mas assim, ó, eu acho, cara, que o que me chateia é a apatia da galera. Pelo Sim. seguinte, cara, ninguém se mexe. Quando é índio, Ninguém. uau, os índios, índios, os índios, os índios, os índios. Aí quando é morador de rua, morador de rua, morador de rua. Aí quando é o George Floyd, é o George Floyd. Mas quando é quilombola, quando é preto, ninguém se dói, né, cara? Ninguém se Ninguém. dói. É uma naturalização da morte cultural, da morte ideológica, da morte espiritual, da morte psicológica do preto. Que assim, olha, a gente tá vivo de teimoso, velho. A E gente é o tá que eu ia vivo porque falar, nós. Manuel. Sabe o que eles não entendem, Manuel? Assim, ó, eu citei para você, são 28 mil pessoas aqui no Maranhão sendo colocadas da rua para ser morta, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, que a gente tem que ficar em casa. Então, se 28 mil pessoas forem para a rua, elas vão morrer. E sabe o que é o pior, mano? É que eles não entendem nada da nossa diáspora. O Exército, que é um órgão extremamente racista, que só teve 4 generais negros até hoje na história, ele é, então, recordista de fazer isso. E os órgãos federais do governo também. Eu falo do DENIT e do Exército, que são os 2 casos aqui no Maranhão. São 51 quilombos, ou seja, se a gente fizer uma analogia com o povo indígena, nem o povo indígena tem 51 tribos exterminadas de uma vez. Quando foi construída esse centro de lançamento do Exército, lá no território quilombola de Alcântara, aquele território, Manuel, ele é todo nosso, aquele território é todo preto. Ele é um paraíso, você tem que ir um dia lá. Ele começou a ser tomado pelo Exército Americano em 1979, que eles enxergaram que lá era o melhor terreno para lançamento aeroespacial, de ônibus espacial, de satélite, de tudo. E daí, mano, a gente não consegue viabilizar, trazer a nossa voz que, gente, se uma tribo for extinta, é a mesma coisa que um quilombo, ou até mais. Imagina 50, lá em Alcântara, quando construíram esse centro de lançamento, foram mais de 200 quilômetros. E agora a gente está para perder 51 quilombos de uma vez. 51 de tudo diferente. Cada um é muito diferente de outro. A gente não consegue ter paradigma disso em nada na sociedade. E a gente não consegue demandar isso nesses lugares que você fala, né? Passa a palavra ao nosso panelista. Mas aí é doido pelo seguinte, todo o pessoal fala, quando os pretos chegam lá não fazem nada e tal, não sei o quê. Cara, Obama também sofre essa crítica, tá? A comunidade americana atualmente questiona Obama exatamente disso. Vem cá, Obama, quando você subiu, o que você fez? Do mesmo jeito que quando Gilberto Gil era ministro da Cultura, ficavam, pô, Gil, o que você fez? A questão toda é essa, gente. Primeiro, o pessoal estava falando aqui sobre mobilização. Mobilização não resolve nada. Estar mobilizado não resolve. Gente, olha, eu passei anos da minha vida mobilizando pessoas, tá? Então eu só posso dizer isso porque eu trabalho com isso há pelo menos 20 anos. Então não encare minha crítica como uma crítica vazia de quem está vindo aqui cagar jujuba. É o meu tempo de movimento negro também, 20 anos. Então, assim, mobilização não resolve nada. Cansei de botar 12, 20 mil pessoas nos lugares. Eu fiz o show na época que quem estava à frente da Fundação Palmares era da CEPIR, era aquela ministra que depois teve um problema com os cartões. Cara, eu fiz show visitando comunidades quilombola com Netinho de Paula, Alessi Brandão, Sandra de Sá, quem foi o quarto, foi Netinho de Paula, Alessi Brandão, Sandra de Sá e teve um quarto artista que eu não me recordo o nome. E eu visitei os 4 maiores quilombos do Rio Grande do Sul e fez uma puta de uma operação e tal, não sei o quê. Maluco, eu fiz um show no anfiteatro de Porto Alegre em 2006. Desculpa, cara, eu coloquei 112 mil pessoas assistindo um show quilombola. Eu sei do que Caramba! eu tô falando. Eu mobilizei gente. Só que mobilizar não resolve nada. Mobilizar não resolve nada. Eu ajudei a fazer o documentário Falcão Menino do Tráfico, que foi ao vivo no Fantástico. 52 minutos mostrando o genocídio da juventude de periferia, que em sua maioria tem a pele escura.
ou escurecida pela sua condição. Não resolveu nada. Mobilização não resolve. O que resolve as coisas é organização. É organização. Organização é pessoas-chave nos lugares certos. É você, presidente da OAB. Adoro o Daniel, acho que ele é um cara fantástico. Um cara equilibrado, correto, que tem biografia, que tem agenda de família voltada para as questões progressistas no Brasil. Acho que o Daniel é um cara muito importante. Mas, para discutir o real problema brasileiro, é só quando um preto estiver lá, pô. Com certeza. Porque, assim, o Brasil tem duas agendas complicadas. O machismo arraigado e o feminismo arraigado. O machismo arraigado e o racismo arraigado. O racismo e o machismo são os dois maiores problemas do Brasil, que se transversaliza. Você tem mulheres brancas racistas e você tem negros machistas. Fora isso, parceiro, linha na pipa. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra numa de achar que lotar o MASP, que mobilizar toda a São Luís dentro de uma rede social. Nós temos aqui o que agora? 50 pessoas assistindo essa live? Se essas 50 pessoas forem pessoas comprometidas com decisão, tá valendo. Tá valendo. Só que para as coisas acontecerem, no processo de organização, é necessário ter o que a gente chama de unidade de conduta. Eu, você, a Thelminha, Sandra de Sá, Alcione, Luiz Carlos do Raça Negra, seu Jorge. Todo mundo precisa estar na mesma agenda. Todo mundo precisa estar na mesma agenda. Por exemplo, tem uma coisa que me chama muita atenção. Você sabe qual é o maior problema hoje da comunidade judaica no Brasil? Não, não sei. Pois é, eles não te contaram. Para mim também não. Nós pretos pegamos nossos problemas e colocamos na mesa. Para todo mundo debater, para todo mundo discutir. E todo mundo vira especialista em preto. De uma hora para outra. Sim. Todo mundo entende de quilombo. Todo mundo entende. Todo mundo acha que tem um pitaco para dar. Ah, mas eu não acho isso. Bom, quem foi que perdeu para tu achar, parceiro? Ele não está trabalhando a categoria do achismo. Eu tenho 25 anos de estrada estudando isso. Eu não falo o que eu acho. Nada do que eu disse aqui para vocês é o que eu acho. A convergência que o Luiz está dizendo que falta, Luiz, é uma convergência por conta da relação de pombo. Quando a gente está começando a se organizar, os caras vão lá, jogam uma migalha e a gente começa a se bater. Por quê? Porque está todo mundo com fome. Está todo mundo com fome. Então as coisas... Desculpa. As coisas ganham um outro tom. Porque as pessoas estão com fome. Agora, tem algumas coisas que eu acho que são necessárias serem discutidas. Por exemplo, se você, por exemplo, abrir hoje um fundo de suporte quilombola no Maranhão, hoje o Maranhão tem quantos habitantes? Todo o estado? 6 milhões. Mano. 6 milhões. Se você abre um fundo de suporte quilombola no Maranhão, onde cada maranhense devidamente comprometido vai doar a um fundo R$10 por mês recorrente. Recorrente, ele vai colocar lá na... R$10 não é nada. Por mais que o Estado seja pobre, R$10 por mês não vai matar ninguém. R$10 recorrente, que todo mês é debitado. Tipo as ações do Médicos Sem Fronteiras. Nós temos 6 milhões de pessoas no Maranhão. Daria mais ou menos umas 200 mil pessoas aderindo ao seu fundo. Parceiro, você teria mensalmente R$2 milhões para gerenciar as ações, porque não tem nada mais caro que a revolução, né? A revolução custa muito caro. Com R$2 milhões na carteira da sua luta, você promove a organização. Você consegue dar 4 bolsas de faculdades integrais por mês para quilombolas no estado.
Você vai formar no ano 40 quilombolas na faculdade. Entende? É disso que a gente tem que falar. A gente tem que falar de poder popular, a gente tem que falar de dinheiro. É disso que a gente tem que falar. Então, quando a gente começa a discutir a organização do processo, é disso que a gente tem que falar. Mas para isso acontecer, a gente precisa perder o medo do dinheiro, a gente precisa perder o medo de acabar sendo excomungado pelo branco, porque ele nos batiza prometendo nos excomungar se a gente fizer a coisa errada. A gente precisa se livrar dessa culpa cristã e, ó, pau na máquina. Pau na máquina. Eu tô vendo o professor Davi dizer, ó, eu estou no mestrado e sou o único preto da turma. É isso, Davi. A questão, quando eu falo, não é nem que você é o único preto da turma. A questão, você tem que levar em consideração que há 120, 130 anos atrás, você seria comprado por R$300. E quando nós analisamos tempo e espaço, a gente vai ver que o exército aí no Maranhão, ele não está errado. Ele está certo. Essa luta de desconstituição quilombola no Maranhão não está errada. Ela está seguindo a agenda do seu tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque fazem 130 anos que essas pessoas eram consideradas animais. 130 anos é a sua avó e o avô da sua avó. Não é nada. É um espirro geracional. Para chegarmos à condição de igualdade que nós estamos hoje, meu parceiro, a China levou 2000 anos. A Índia ainda não conseguiu sair da política de castas. Ela não conseguiu. Então, levando isso em consideração, nós pretos estamos super evoluídos. Nós catapultamos, em 130 anos, nós saímos da condição de semi-animal para presidente da comissão da OAB. Isso é um absurdo geracional. Eu saí de limpador de catarro do meu senhor de engenho para virar apresentador de televisão. Isso é piração, isso é doideira. Quando a gente analisa esse elástico geracional. Quando a gente analisa o que nós gostaríamos que o mundo fosse, aí a gente vê que estamos bem distantes, aí a gente fica frustrado. Mas nós devemos, com muito carinho, reconhecer a nossa vitória. Essa vitória não foi pouca coisa, não. Com muitos equívocos, claro que foi. Acho que o movimento negro não deveria ter abandonado a juventude negra na década de 70. Não deveria. Não deveria. Deveria ter seguido a mesma agenda dos Estados Unidos, que fortaleceu a Pantera Negra e deixou James Baldwin do lado por um tempo. Deveria ter feito isso. Porque a juventude negra que foi abandonada depois foi adotada pelas falanges. E hoje integra os exércitos do PCC, Comando Vermelho e os outros comandos do Brasil. O Família do Norte e o Diabo 4. Então, assim, foi uma escolha, e na época foi a escolha feita, beleza. É do jogo, não vamos... Temos que ter essa visão crítica. Por isso que eu disse, ninguém consegue amar os seus ídolos se não conhecer os erros deles. Senão você só está idolatrando. Eu leio Abdias do Nascimento. Eu leio Milton Santos. Eu leio Oliveira Silveira. Eu consumo essas pessoas. Então, assim, o pessoal está dizendo, a falta ensinar o que é ser preto. Cara, a gente é preto. A gente é preto. Se eu beijar minha esposa, eu vou beijar como um preto. Se eu abraçar meu filho, eu vou abraçar como um preto. Se eu apresentar um programa de TV, eu vou apresentar como um preto. Quando eu sento para cagar, eu cago como preto. Eu sou preto, não tem. Não existe. A gente é. A questão toda é que nós não aprendemos a ser seres humanos. Eles nos animalizaram a ponto da gente aceitar essa animalização. E é uma animalização dolorosa.
É uma animalização dolorosa. Então, assim, eu deixo uma missão para vocês aí no Maranhão. Uma missão séria. Criar um fundo solidário de doação recorrente. Estou anotando. Que vai colocar 200 mil pessoas colocando. Isso aí, eu digo para você, você vai gastar 5 mil reais fazendo o site de doação recorrente. Você vai gastar mais 300 reais anexando a plataforma de doação recorrente, tipo o Netflix da vida, dentro do seu processo. E você vai entrar num processo de mobilização comunitária para que 200 mil maranhenses coloquem no seu cartão débito recorrente de 10 reais por mês. Para dar segurança alimentar para comunidades quilombolas fragilizadas por conta da Covid-19, numa recessão que vai bater quase menos 8% no Brasil. Para dar segurança estrutural para a reconstrução das casas que forem destruídas pelo processo de desmantelamento das estruturas e das civilizações de quilombo. E para dar planejamento educacional futuro para essas pessoas. Você pode repetir rapidinho, Manuel? Estou anotando. Eu nem lembro que porra que eu falei. Eu vou pegar aqui na gravação. Segurança alimentar. Segurança alimentar para a comunidade quilombola. Segurança estrutural para que essas pessoas possam ter as suas casas reconstruídas, já que parte delas estão sendo destruídas, e planejamento futuro que você coloque pelo menos 4 quilombolas na faculdade todo mês. Mas é o seguinte, você quer ser o quê, meu filho? Eu quero ser engenheiro agrônomo. Quanto custa a Universidade de Engenheiro Agrônomo? Custa, sei lá, 60 mil, 120 mil. Você vai pegar dos 2 milhões que você vai receber, vai chegar lá na faculdade e vai dizer, tá aqui, paga toda a faculdade dele. Se você rodar uma cadeira, está ferrado na minha mão. É assim que a gente muda. É assim que a gente muda. A gente não muda com discurso. A gente muda com ação. E a revolução ela é silenciosa. A revolução não vai ser televisionada. A revolução não vai estar no Instagram. Não vai estar no YouTube. Não vai estar no Facebook. Quando o cara menos esperar, o moleque vai levantar e vai dizer, desculpa, com licença, presidente da comissão da OAB, e você não pode fazer isso aqui. Pô, mas você tá de chinelo de dedo. Tô de chinelo de dedo, mas tá aqui minha carteira da OAB. A partir de... Pronto! Acabou. Acabou o diálogo. É assim que se resolve. Se não, parceiro, é um bando de preto lamentando. É um bando de preto lamentando. E a gente não tem perfil de lamentação. Nos instituíram isso. Essas agendas e agências internacionais ficam mostrando a África esfomeada. Porra nenhuma, cara. Dos 53 países africanos, 12 deles vivem em condição de miséria. O resto é empreendedor, batalhador pra caramba, galera rica. Você entendeu? Então, essa identidade de pobreza, de miséria que tentam nos inserir, eu gosto muito da agenda dos índios norte-americanos, que eles não aceitaram a agenda da pobreza. Não aceitaram a agenda da pobreza. Cada comunidade quilombola dessa precisa ter a sua unidade de economia, precisa ter a sua identidade econômica. Identidade econômica é isso. É como eu alimento a sociedade. Que não pode ser só a minha agenda cultural, velho. Não pode ser só a minha agenda religiosa. Tem que ser agenda de grana mesmo. O Rio Grande do Sul entrega a pecuária, Mato Grosso entrega a pecuária, São Paulo entrega industrialização, Rio de Janeiro entrega turismo. Nós temos que saber, vem cá, qual é a principal atividade econômica desses territórios. E aí quando eu vi, não, pois é, eles fazem uma bebida típica, porra, não fode minha paciência, cara. Eles vão concorrer com a Ambev? Não, pois é, não vão. Então não vamos discutir isso. A bebida típica eles fazem para dar para os parentes dele lá na dança, no fim do ano, como a gente fizer uma parada lá, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de estrutura mesmo. Estruturar enquanto agente indispensável da sociedade. Para na hora que o trator pensa em derrubar a casa, ele diz, opa, peraí, que porra que eu estou derrubando. Cara, isso é tão sério que eu estou dizendo para você. Você já esteve aqui em São Paulo, né? Já sim. Você conheceu o bairro da Liberdade?
Pois é, eu tenho uma história, Manuel, vou já tirar uma dúvida. Tem Comissão da Verdade aí, eu conheço a militância do Estado de São Paulo. Dizem que esse bairro, pelo menos a informação que eu tenho, depois você confirma para mim. Esse bairro ele era nosso, dos negros. É até uma reclamação que eu já recebi da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de São Paulo, do Movimento Negro da Igualdade Racial daí, que isso era uma coisa que pertencia a gente e foi tomado pelos japoneses. Mas aí você sabe melhor do que Acho, eu, acho fica assim, ó, vontade. tem uma questão que precisa ficar bem escurecidas. Ninguém tomou nada. Ninguém tomou nada. Ninguém tomou nada. A gente entregou. A gente entregou. O nome do bairro Liberdade era porque um homem ia ser enforcado e antes do enforcamento, e na hora que o cara foi enforcado, a corda arrebentou, ele caiu e as pessoas começaram a gritar liberdade, 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 ficou o nome. Aquela região da Liberdade era o Pelourinho de São Paulo. Exatamente. Eram os negros, eram enforcados. Tanto que tem ali a igreja dos enforcados, você ainda tem as igrejas dos pretos ali, tem várias. O que aconteceu? Um japonês, quando os japoneses vieram para São Paulo, os japoneses começaram a ir para lá, porque lá eles eram acolhidos e não eram discriminados. Quando eles estavam lá, um japonês, que era empresário lá no Japão, decidiu montar um cinema. E esse cinema tinha como principal função passar as notícias do Japão, já que as pessoas não tinham jornal. E esse cinema onde passava essas notícias ficava lotado de japoneses. Os negros não iam por quê? Não entendiam, eu não sabia o que estava sendo dito. Conforme lotava de cinema, aí começou a ter uma lanchonete, ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Começou a ter uma atividade econômica. Essa atividade econômica começou a gerar riqueza. Essa riqueza, automaticamente, criou uma apropriação, trouxe outros japoneses. Com o tempo, a comunidade negra foi saindo de lá, porque aquele lugar se expandiu e virou um território econômico japonês. Você está entendendo que ninguém tomou nada de ninguém? Sim. Ninguém tomou nada de ninguém. Ah, Manuel, mas então você está advogando a favor dos caras? Não. Eu só estou analisando as coisas na perspectiva econômica. Eu acho que nós temos uma fragilidade muito grande, que é o abandono, um pouco da crítica que o próprio filme Pantera Negra traz, para quem entende um pouco de diáspora africana. Eu acho que parte da comunidade negra foi negra mundial, a parte da comunidade negra escravizada, foi abandonada pelos africanos. Parte dos negros brasileiros vieram da Nigéria. Vem cá, parceiro. Como é que o governo da Nigéria nunca se preocupou em vir cuidar dos seus descendentes? Por que eles nunca se preocuparam? Os japoneses se preocuparam em ir lá e abrir um cinema e continuar o diálogo com seus descendentes. Perfeito, Manuel. Essa sacada foi sensacional. Eu não vejo o governo da Nigéria, eu não vejo o governo do Benin, eu não vejo o governo da África do Sul, eu não vejo o governo de Angola, Moçambique, Senegal. Eu não vejo essa galera preocupada comigo, que sou descendente africano, diasporizado, que tive a minha história devorada. Então, assim, é necessário nós entendermos que a relação não se dá entre nós e o nosso inimigo. Não. A gente precisa ter um pouco de lucidez no processo. É muito romântico colocar a culpa no outro e estabelecer a relação de guerra. Mas eu não posso culpar o povo oriental, não, pô. Eles estavam... Óbvio que judeu, japonês, americano, espanhol, tudo é branco. Tudo é branco. Ou seja, todos acabam beneficiados pela mesma estrutura. Mas essa é a realidade. E a realidade Sim. não é gostosa de se ver. Não é gostosa de se ver. Vai ter um monte de gente depois dessa live falando, pô, Mas voltou, mano. eu sou pai de família, não tenho tempo para ficar com romantismo. Não tenho tempo para ficar com romantismo e eu sei quanto a revolução custa caro.
Eu sei como é difícil. Enquanto não tivermos aí no Maranhão uma agenda com, sei lá, 8 milhões de reais por mês na conta da luta quilombola, vai passar o resto da vida fazendo isso. Chega um cara e disse, porque o grileiro vai destruir tudo isso aqui. Vou levantar um muro de concreto aqui com 80 centímetros de concreto maciço. Vamos ver se você consegue derrubar, parceiro. Em 4 dias eu contrato a porra da empresa que vai chumbar concreto no chão quilombola aqui. Se tu vir com a bazuca, eu vou com tanque de guerra. Então, assim, quando eu falo de unidade de conduta, de comprometimento da luta, de organização do nosso potencial e não de mobilização das nossas massas, é disso que eu estou falando. Massa não resolve porra nenhuma. Auditório cheio, aplaudindo. É bacana. Mas no fim das contas, parceiro, a decisão é tomada numa mesa com 5 pessoas e uma caneta. 5 pessoas e uma caneta. Pô, como é que vai ser? E dessas 5 pessoas, se 3 não tiverem a pele escura, estamos ferrados. Estamos ferrados. Então, assim, requer seriedade. Requer atenção. Requer tranquilidade. Nessa hora, eu acho que existe uma parte que é a parte da resistência, mas existe também a parte da estratégia. E muitas vezes falta estratégia. Falta estratégia do nosso povo, falta seriedade, falta tranquilidade. Você me entendeu? Às vezes a galera vira para mim e fala: Emanuel, você devia entrar para a política. Para quê? Eu vou assinar um 121, né? Eu vou assinar um homicídio. Tenho certeza. A hora que eu falar uma coisa com um vagabundo e ele 5 minutos depois de ser que não falou, eu vou voltar para as origens. Eu me conheço. Não vai dar certo isso. Então, assim, precisamos ser sérios. Precisamos obrigar a ser levado a sério. Quando a Beyoncé entra dentro de uma empresa e diz: não vou fechar o contrato com vocês porque vocês não têm trabalhadores negros na agência de vocês, ela sabe o que ela está falando. Perfeito, é uma agenda protecionista. Aí quando a Beyoncé diz que não vai fechar com determinada empresa porque não tem negros lá, ela é aplaudida pelos brasileiros. Se o Manuel disser que quer toda a equipe de jornalismo dele negra e ele não vai trabalhar com branco, aí o Manuel é radical. Ai, que feio. Sabe? É uma agenda extremista, né? É extremista. Manuel é extremista. Então, assim, é fundamental termos noção disso. Eu sei que o nosso papo aqui era para ser um papo mais tranquilo, acabou virando quase que uma reunião. Não, o papo está maravilhoso. O papo está melhor impossível. Melhor impossível. A gente veio para fazer isso aqui mesmo. Eu acho que é necessário a gente desenhar essa unidade de conduta, é necessário a gente ler, fazer essa leitura transversalizada, é necessário a gente se apropriar da narrativa do nosso opressor, entender as razões do nosso opressor, entender as razões. Vou querer fazer o que agora? Vou chegar na Liberdade e dizer o seguinte: agora a Liberdade não é mais um bairro oriental, ela é um bairro negro. É sério que eu vou querer fazer isso? E eu perguntei: se eu conseguir fazer isso, o que eu ganho? Eu vou ganhar o que Samora Machel ganhou no Moçambique. Eu vou pegar, vou expulsar todos os japoneses dali, os orientais dali, eles vão levar o dinheiro deles, vão abrir em outro lugar, a Liberdade mudou de nome, e aquilo lá vai virar uma favela. A gente não tem capital, né? A gente não tem capital. É disso que eu estou falando. Estou falando de capital, estou falando de recurso. Eu não estou falando de capitalismo selvagem. Eu estou falando de capitalismo consciente. Capitalismo a favor da consciência.
O povo está no Canadá acompanhando. Obrigado, gente. Então, assim, é fundamental que a gente tenha... Ó, o pessoal da OAB da Lapa de São Paulo. Beijo aí, povo da OAB. É verdade. Tem um pessoal também, Manuel, eu ia falar, o pessoal do Movimento Negro da Inglaterra, filha de pai Sidney, autor do Coleção Feminista, doutora Gil está aqui presente, doutora Vera, direto de Londres. É um pessoal que a gente tem contato do Movimento Negro. Um monte de gente que me ouvindo falar bobagem aqui, né? Imagino. Manuel, eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer. A gente tem 10 minutinhos ainda de live. Diga aí. Quero agradecer já muito. Eu queria saber se você sabe, conhece a história do nosso maior herói maranhense, que é Negro Cosme. Se você conhece, pois é. Então, vou ser o mais rápido possível. Negro Cosme, Manuel, liderou a Revolta dos Balaios, que teve aqui no Maranhão, né? E ele fundou uma cidade, a Vila de Caxias. Por que eu estou te falando de reparação? Você vai entender já. Negro Cosme, ele tinha um exército 3, 4 vezes maior do que o de Zumbi. O de Zumbi, aproximadamente 5 a 8 mil pessoas. O de Negro Cosme eram 20 mil quilombolas ou mais, podendo chegar a 30, 40 naquela época. Eles eram contemporâneos? Oi? Eles eram contemporâneos? Não, não. Negro Cosme é mais tarde. Negro Cosme é início do século XVIII. Alô? Opa, deu uma travadinha aqui. Oi. A pergunta que eu fiz é se eles eram contemporâneos. Voltamos. Entendeu? Aí, o que acontece para você, a história de Negro Cosme? Vou perguntar para você a reparação. Por que veio um cidadão brasileiro, em qual a gente tem ele como herói? Eu e você somos praticamente da mesma idade. Temos o mesmo tempo de militância. A gente estudou que Duque de Caxias era um grande herói, e a gente não sabe que esse nome Duque... Pois é, o nome dele, Duque de Caxias, é porque ele veio aqui em São Luís, veio aqui no Maranhão, matar Negro Cosme e tocar fogo em 20 mil quilombolas. Ele tocou fogo em 20 mil quilombolas, ele torturou Negro Cosme, ele forcou Negro Cosme. É o mesmo safado que fez cagada lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Que tem o nome da cidade, Caxias do Sul. Exatamente. E tipo o Barão de Cotegipe também, que a galera fica homenageando o Barão de Cotegipe, que é outro sem vergonha. Pois é. E daí, por isso que eu pergunto para você a necessidade, porque é o tema da minha reparação. A gente quer processar o Estado brasileiro, a gente quer processar a coroa portuguesa, a gente quer processar a Igreja Católica, a gente quer processar todo mundo que possa fazer a reparação e, principalmente, trazer a luta dos nossos heróis, os nossos locais históricos, principalmente, porque Duque de Caxias ele recebeu esse nome porque ele destruiu a Vila de Caxias tocando fogo em 20 mil quilombolas. Eu preciso ouvir a sua opinião em relação à reparação. Só quero te pedir uma coisa. Quando você levar o reverendo Desmond Tutu para fazer uma palestra no Maranhão, porque é isso que você tem que fazer, sim, você tem que entrar em contato com a Mandela Foundation, contar a história do Duque de Caxias e chamar Desmond Tutu para fazer uma palestra no Maranhão. Eu quero ser o mediador da palestra. Ótimo. Se você não fizer isso, parceiro, e aí o Desmond Tutu fez a Comissão de Verdade e Reconciliação. Negão, mira alto, negão. Não fica mirando baixo, não. Vou fazer isso. Mira alto, mira alto. Obviamente a Mandela Foundation vai querer falar com você. Mira alto. Vou fazer isso. Mira alto. Eu tenho que ir porque eu tenho que dar comida para meus filhos ali, que eles estão enlouquecendo, tá, meu filho? Querido Manuel, muito obrigado. Eu acho que aquilo que ele colocou na privada ali é o celular. Tira isso daí. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Beijo para você. Tamo junto. Gente, aí. Aqui não tem masculinidade frágil, viu? Eu amo essa pessoa. Ele passa na televisão, a gente sente regozijo. Muito obrigado de coração. Que seja só o início da nossa parceria, que você possa vir aqui na OAB falar e fazer o que você determinar. Muito obrigado, Manuel. Boa noite. Valeu, querido. Beijo. Beijo, querido. Tchau, tchau.